Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 17 de março, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Continuamos refletindo sobre o Evangelho de João, continuamos ainda com o capítulo 5, só que hoje os versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode dizer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará obras ainda maiores, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui é interessante, por que Jesus se torna o grande julgador da humanidade inteira? Porque ele se fez homem. Ele sabe muito bem o que é ser humano, porque ele também foi um. Por isso que o Pai passa para ele a meta, o objetivo de julgar. A responsabilidade de nos julgar, porque ele também foi humano. Segundo aspecto, a relação do Pai com o Filho. Jesus não queria se engrandecer, mas ele era igual ao Pai. Lembremos que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ele fala do Pai porque ele conhece o Pai, ele saiu do Pai, ele está em comunhão com o Pai. Outro aspecto interessante, o Senhor dá a vida. Lembra vocês que as curas que Jesus realizava eram muito mais do que curas físicas, eram curas emocionais. Porque vamos aos fatos, Jesus vivia na época dele, numa sociedade judaica teocrática. Deus é o centro. E por Deus ser o centro, a religião se torna o centro da vida social. Portanto, uma pessoa que ela é enferma, cega, surda, coxa, paralítica e ela é vista como alguém que ou pecou, e por isso está naquela situação, é um castigo de Deus, ou seus pais pecaram, e ela está pagando pelo pecado dos pais, ou então ela é uma pessoa amaldiçoada. Por isso que ela está naquela situação. E o que acontecia? Uma pessoa que é vista dessa forma, ela é banida da vida social, porque a religião é o centro. Eu não posso me relacionar com uma pessoa amaldiçoada. Eu não posso me relacionar com uma pessoa pecadora, impura, de jeito nenhum, porque senão eu também vou me tornar impuro. Portanto, quando Jesus realizava as curas que ele realizava, elas eram muito mais do que simplesmente uma cura física.
o que já era importante. Lembremos do texto de ontem, do homem de 38 anos. Aquele homem, com certeza, para a sociedade era visto como um amaldiçoado. Por estar naquela situação de sarjeta, de miséria absoluta, abandonado, tentando se arrastar para ver se alcançava a cura. Então ele era visto como um homem amaldiçoado. E Jesus cura aquele homem, ele devolve a capacidade de andar, ou seja, ele lhe devolve a dignidade perdida. Ele volta novamente a ser reinserido na sociedade, porque ele já não é mais visto como um pecador ou como um amaldiçoado. Por isso que fala, o Senhor dá a vida. E toda cura, toda libertação é geradora de vida. Por isso nós sempre devemos buscar nos libertar. O grande mal que nos causa um dano terrível é justamente a falta de perdão. A pessoa que não perdoa, ela fica refém daquele sentimento negativo que ela traz dentro do peito. Portanto, é compreender que quem perdoa ganha muito mais com essa atitude do que quem é perdoado. Porque a partir do momento que eu perdoo a pessoa, eu me liberto daquilo. Aquele câncer que corrói a minha alma. Eu alcanço a minha cura, a libertação. Por isso que Jesus vai dizer que o amor liberta, e realmente liberta. Porque aquele que ama, perdoa, e quem perdoa se liberta do sentimento negativo. Se torna livre, livre para viver na liberdade dos filhos de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.